Como vocês estão? Bem-vindos a mais uma live aqui. E eu queria saber se vocês sabem responder a seguinte pergunta para o recrutador. Então, se vocês sabem responder para o recrutador, qual é o seu ponto positivo, qual é o seu ponto negativo? Se o recrutador trouxer alguma questão do tipo, me fala, boa noite, pessoal que está entrando. Então, se o recrutador falar para vocês algo do tipo, Fernanda, eu vou te falar uma situação. Já aconteceu com você? Aí você fala não. Aí ele fala, não, tudo bem, não tem problema. Eu vou contar a situação aqui para você e me conta um pouco o que você faria. Então, todas essas perguntas que o recrutador faz pra gente, ela tá muito vinculada a autoconhecimento. Então, todas essas perguntas, então ela tá vinculada a autoconhecimento. Quando a gente fala de autoconhecimento, ela é super abrangente. É claro que dentro do modelo ADS, a gente acaba colocando um pouco o autoconhecimento mais voltado à parte profissional e o nosso intuito é exatamente esse. Mas quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de tudo. Então vamos lá, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Minenelli, eu sou enfermeira, sou formada há mais de 18 anos, sou gestora. É normal a gente ter um perfil já escrito. Então é o perfil da pessoa que eu busco para aquela vaga. Então isso tudo é muito normal. E eu sei o que eu estou procurando. Gente, ninguém é camaleão. Por mais que a gente fale que a gente é adaptável, muitas vezes a gente consegue se adaptar em diversos momentos. Mas, às vezes a questão de perfil comportamental, não. Então, às vezes é melhor eu bater o olho nessa pessoa e saber que eu vou ter uma outra vaga, porque eu como gestora, eu sei as vagas que eu tenho ou as possíveis que eu vou ter, e falar, nossa, essa pessoa aqui tem mais cara daquela unidade do que dessa que ele está aplicando agora. Por quê? Porque as características ali, e aí vocês enfermeiros sabem o que eu vou falar, né? Como se fossem as características definidoras, as características que a gente coloca ali do perfil dessa pessoa não bate. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse autoconhecimento. A partir do momento que vocês conseguirem se conhecer, vocês vão conseguir olhar para a vaga e falar, nossa, para essa eu tenho mais chance. Porque o meu perfil se encaixa muito mais adequadamente para essa vaga do que para outras. Então esse é o pulo do gato, tá? Escreve para mim, quem são vocês? Se descrevam, vocês sabem se descrever? Se descrevam um pouquinho, se descrevam na questão pessoal. A gente nunca consegue dissociar um profissional de uma pessoa, de uma questão pessoal, tá? Então vamos mandando e fiquem à vontade em mandar, oi Lucas, tudo bom? Fique à vontade em mandar perguntas, que se eu não ler aqui, a equipe do ADS vai me passando, boa noite. A equipe do ADS vai me passando e aí a gente, conforme for no decorrer aqui, eu vou falando para vocês. Falando um pouquinho de autoconhecimento profissional, boa noite, Lilian. Falando um pouquinho de autoconhecimento profissional, a gente tem algumas que acaba não sendo só profissional, acaba sendo te conhecendo como um todo, mas aí falando um pouco do profissional, a gente tem algumas ferramentas que ajudam a gente a se conhecer. Então, no modelo ADS, a gente usa uma ferramenta que é uma ferramenta que eu gosto muito, é uma ferramenta complexa, mas ao mesmo tempo ela tem o seu nível de complexidade, mas a forma de análise acaba ficando muito clara. Para quem não viu, hoje eu fiz uma postagem nos stories, onde eu coloquei o meu gráfico que estava ali atrás, para vocês verem o meu perfil. Essa é a ferramenta que a gente usa aqui no modelo ADS. E nela é muito importante porque a gente consegue entender o nosso perfil e aí você consegue entender, você fala, nossa, agora eu entendo por que eu tenho esse comportamento. O autoconhecimento é muito legal, principalmente quando a gente começa a entender através das ferramentas. Oi, Cristiane. Depois eu te falo isso, tá bom? Eu já respondo isso. A gente entender, a gente conhecer, além da gente se conhecer, ter a ferramenta do autoconhecimento é muito bom,
Porque você começa a entender o outro. Então, eu começo a entender que eu tenho um perfil e que às vezes eu vou ter outra pessoa que trabalha comigo com outro perfil. E dependendo da forma que eu falar, essa pessoa não vai entender direito, essa pessoa não vai gostar da forma. Então, é muito importante a gente começar a estudar um pouquinho mais sobre isso. Boa noite, Cris. A gente estudar um pouco mais sobre isso, porque a gente começa a entender o outro. E aí, aquela soft skill que eu discuto bastante com vocês, que é comunicação, começa a se tornar muito mais fluida. Porque aí você começa a entender que às vezes a pessoa falou meio assim com você, mas não é porque ela foi grossa, é porque ela tem um perfil muito mais diretivo. Vou abordar sobre isso aqui. Ela tem um perfil muito mais diretivo. Só que a outra, que não tem esse perfil diretivo, acha que essa está sendo grossa. E aí, essa que não tem o perfil diretivo é sentimental. E aí ela começa a achar que é tudo pessoal. E aí isso acaba virando uma rusga. Então, e tudo isso, gente, não passa de perfil. Então, esse é o perfil de uma, o perfil da outra. E ambos os perfis têm que ser respeitados e entendidos. Então, além da gente se conhecer, é muito importante a gente ter uma noção desses perfis, porque a gente começa a entender o outro. E com isso a gente começa a ter uma comunicação. Aí, falando das softs, a gente começa a ter uma comunicação muito mais efetiva, a gente começa a ter um relacionamento, boa noite Priscila, um relacionamento interpessoal muito maior, a gente começa a ter um trabalho em equipe muito mais eficiente, com tudo isso, tá? O que a gente usa aqui de metodologia, então, do ADS, que é aquele gráfico de pizza lá que eu falei pra vocês que eu postei hoje? A gente usa o modelo DISC. Então, o que é o modelo DISC? É o DISC. O modelo DISC, ele fala que você pode ser um desses perfis, que são 4 perfis, né? O perfil D, o perfil I, o perfil S e o perfil C. Mas, na verdade, gente, é impossível ter uma pessoa que é um perfil só. O ser humano é um ser complexo. Então, a gente acaba cruzando por todos, mas a gente tem sempre um perfil que é muito mais prevalente do que o outro. Só que dependendo de algumas situações de estresse, o outro pode acabar dominando também. Então, é por isso que às vezes a gente se aplica para uma vaga, e aí quando a gente aplica para uma vaga vem um link. Faça esse teste. Esse teste está avaliando seu perfil comportamental. Você pode não saber quem é você, mas ele sabe. Ele sabe. E ali ele já avalia se realmente você cabe ou não para aquela vaga, tá? Por isso que é importante que você veja. Até mesmo para você saber como preencher, entender as perguntas desses testes que eles acabam mandando na hora da submissão também, tá? Então, esse eu costumo falar que é um dos módulos chaves dentro do modelo ADS. Por isso que ele fica no começo, ele fica muito antes do currículo, ele fica muito antes da entrevista, porque não adianta eu ir fazer um currículo, não adianta eu ir para uma entrevista se eu não tenho um autoconhecimento. Posso ir? Posso. Gente, aquela história assim, ó, o Waze hoje em dia, ele serve para quê? Para ajudar a gente a chegar, às vezes, num lugar, por um caminho que a gente julga mais fácil ou mais rápido. A gente escolhe, inclusive, qual é o método que eu quero ir para aquele local. Antigamente não tinha Waze, ninguém conseguia chegar? Conseguia. Ou abria o mapa e procurava, para os mais novos vocês não vão nem saber do que eu tô falando, mas é isso. Ou abria o mapa, ou as pessoas gravavam. Se acontecia alguma coisa ali no meio do caminho que você não conhece o caminho em volta, você dava uma perdida. E você perdia tempo procurando o seu espaço, o seu caminho. O que a gente traz hoje no modelo ADS dentro do autoconhecimento? Você consegue chegar lá? Você consegue conseguir sua vaga? Consegue, com certeza, você vai conseguir. Mas vai ser de primeira? Não sei, gente. Não sei mesmo. Não dá para garantir. Então, se você tiver muito mais metodologia, você se conhecer, saber procurar adequadamente, saber se comunicar com o recrutador, vai ser muito mais fácil. É o Waze na vida de vocês, tá? Então, é isso que a gente traz. Então, pensando nos perfis tão dominante, influente, o cauteloso e o estável, né? O estável é o S, tá? Pensando nesses modelos, Lucas, eu já vou ler as perguntas e te falo, tá? Pensando em todos esses modelos, você precisa entender qual que é o seu. E aí eu vou falar para vocês algumas características que definem, e aí vocês tentam. É claro que não é esse o teste do DISC, ele é um questionário um pouquinho longo que a gente vai
preenchendo, tá? E hoje, assim, na nossa metodologia, você preenche, ele chega no final, na última pergunta, ele te dá a tua resposta automática ali de qual é o seu perfil, mas a gente, a ADS, ajuda você a analisar depois, tá? Não é assim, tipo, olha e se vira, a gente ajuda vocês a analisar. Mas você vai ter uma noção mais ou menos de qual é, onde você mais ou menos se encaixa, pelo menos para vocês terem uma ideia, tá? Até porque a gente não consegue aplicar o questionário aqui. Então, com tudo isso, gente, vocês vão conseguir de uma forma muito mais certeira no recrutamento e seleção, quando o recrutador olhar para vocês e falar assim, qual que é teu ponto forte? Aí você fala, sinceridade. Sempre a galera responde sinceridade. Eu nunca vi isso. Qual é o seu ponto forte? Ah, é sinceridade. Seu ponto fraco? Ah, então pode ser a sinceridade também, dependendo do ponto de vista. Então, assim, não, peraí, você não se conhece. Então, assim, gente, eu sou uma pessoa dentro do DISC, eu sou, o meu predomínio é no perfil influente. Qual é o meu ponto forte? Eu sou comunicativa, eu tenho uma tendência a trabalhar em equipe, conseguir juntar as pessoas e conseguir ordenar as coisas, assim, as pessoas de uma forma muito mais fácil. Eu consigo mudar o cenário muito mais rápido, eu consigo me adaptar, isso é ser influente. Mas qual é o meu ponto negativo do ser influente? Como eu me perco na minha comunicação, eu acabo não focando nas entregas muitas vezes. Porque eu gasto um tempo muito no como fazer. E aí, às vezes, eu acabo esquecendo e não sabendo priorizar. Então, eu preciso entender isso. E aí, pensa, olha a diferença de você falar isso num processo seletivo. Então, o ponto forte é esse. O seu também, Lucas? Você também é comunicativo? E o ponto fraco é exatamente isso. Então, eu aprendi a lidar com essa minha forma de às vezes, não saber priorizar tudo que eu tenho. Eu peguei metodologias que, para mim, me ajudaram. E é isso que a gente faz vocês entenderem qual é a metodologia para vocês. E aí, pensa você falar isso para o recrutador. Eu sei qual é o meu ponto forte, eu sei qual é o meu ponto fraco, e dentro do meu ponto fraco, eu já adotei isso daqui, ó, para eu melhorar. Poxa, você acha que ele vai deixar de te contratar porque às vezes você não tem tanta experiência? Quantas pessoas às vezes a gente vê que tem experiência, mas que não tem essa visão analítica sobre a sua própria imagem? Então é isso, gente, é isso que a gente ensina. Por isso que quando às vezes vocês me falam assim, eu não tenho experiência, calma, é importante? Não dá pra falar que isso não é importante. É importante, dependendo da vaga, é primordial. Mas para outras, a gente tem outras formas de se destacar também. O que não dá é a gente ficar sem experiência e sem ter o que oferecer. Aí realmente vai ser muito difícil, fazer milagre ninguém consegue, tá? Então, gente, o autoconhecimento, conforme eu falei pra vocês, é uma bússola, é o Waze, né? A bússola é algo muito antigo, é o Waze. É ele que guia vocês em todos os momentos. Então, quando a gente se compreende, quando a gente compreende as nossas forças, as nossas fraquezas, os nossos sonhos, os nossos desafios, a gente tem uma vantagem muito grande perante a todas as outras pessoas e na busca do nosso sucesso, tá? E o que eu queria saber é se vocês estão preparados para isso, gente, para se conhecer. Porque a partir do momento que a gente se conhece, que a gente sabe das nossas fraquezas e às vezes das nossas forças, se ela vier muito forte, ela vira fraqueza, tá? E se a gente descobrir a nossa fraqueza, a gente não dá pra gente colocar dentro do bolso e ignorar, a gente precisa trabalhar para melhorar. Então, vocês estão preparados? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. Então, o DISC, gente, ele é uma ferramenta, é o que o Lucas falou, a experiência é uma coisa, mas o que a gente tem a oferecer é outra, exatamente isso. Só que, Lucas, complementando o que você colocou, o que a gente tem a oferecer é outra coisa, só que a gente precisa saber mostrar para o recrutador que o que a gente tem para oferecer é o que ele procura. E é ali onde tem as falhas. E é por isso que a gente está aqui discutindo, tá? Então, o DISC, ele é essa ferramenta que te ajuda a decifrar os padrões, os comportamentos, a interação, porque é ele que vai te ajudar a se entender e a entender o outro. E às vezes entender que o que o outro está falando não é pessoal, é a forma dele. Tá? Então, o autoconhecimento, ele não é só uma jornada para você só se conhecer, e sim para você conhecer todo o movimento. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é isso. É o quanto
A gente precisa se conhecer, só que com isso a gente fica vulnerável, porque às vezes a gente se conhece e isso acaba mexendo com a gente, mas também dentro do autoconhecimento o feedback é muito importante. Então até tem um módulo no modelo que é feedback 360, que a gente ensina vocês a fazerem feedback, mas ensina vocês também a receberem feedback. E o feedback, o que é? Ele é a opinião do outro. Ah, mas eu não me importo com a opinião do outro. Gente, azar o seu. Outro dia eu recebi uma pessoa falando isso pra mim. Ah, eu não me importo com a opinião do outro. Tá bom, gente, mas o outro é quem te contrata. Se você não se importa com a opinião do outro, sinto muito, eu me importo. Porque a opinião do outro, quando eu falo de contratação, é a minha imagem profissional e eu me importo muito com ela. Então a gente começa a, inclusive, ensinar vocês a receber o feedback, a dar o feedback. Afinal, o enfermeiro é líder, ele precisa fazer isso dentro da sua própria equipe. Então a gente precisa abraçar essa jornada de autoconhecimento. E agora vocês estão preparados? Peguem o papel e caneta, tablet, celular, o que vocês acharem de cabeça, quem consegue gravar bem. Mas eu vou acabar falando agora um pouquinho para vocês sobre o DISC, tá? Então, primeiro perfil DISC, começa com a letra D. O que significa D? É um perfil que é muito mais dominante. Então, o que eu tenho aí dentro do perfil D? São pessoas que são muito mais assertivas. Para quem não sabe o que é o assertivo, é aquela pessoa que é direta. Do tipo assim, você gostou disso daqui? A pessoa olha e fala, não. Aí você fala, meu Deus, ele falou não. Gente, sim, você perguntou, você gosta disso, você gostou disso daqui? Ele tem todo o direito de falar sim e de falar não. Então, será que é errado a pessoa que falou não? Ou será que... Errado não, ninguém é errado, a gente está falando de perfil comportamental. Mas será que a dor está na pessoa que falou não, porque foi perguntada se gostou ou não gostou, ou se está no ouvinte que não queria ouvir isso? Então, é isso, gente. Então, o dominante ele é muito assertivo. O que você pergunta, ele fala. O que ele tiver de opinião, ele fala. E dentro da questão profissional, ele é extremamente profissional. Ele pode ser seu amigo de bar, de frequentar a tua casa, mas se ele tiver que virar para você e falar uma coisa, ele vai falar, inclusive porque ele gosta de você. E você precisa estar preparado para ouvir. Então, se eu tiver uma conversa entre dois dominantes, pode ser que chegue uma hora que vira uma guerra. Só que se eu também tiver uma conversa de um dominante com o outro que não tem esse perfil, o outro vai achar que foi agredido. Então, a gente precisa entender um pouquinho dos perfis, inclusive para a gente entender que às vezes as coisas não são pessoais, são profissionais. Então, eles são assertivos, são pessoas que são extremamente orientadas para resultado, eles são muito focados em resultados e de todos os perfis, são as pessoas que mais tomam decisão rápido. Tem que ser vamos, tem que ser vamos, tem que ser vamos. Então, frequentemente, essas pessoas elas são vistas como líderes naturais. Então, às vezes, ele nem tem o cargo de liderança, mas é aquele que comanda ali o setor. Gente, tem um cachorrinho latindo aqui, não se incomodem. E são aquelas pessoas que às vezes inspiram também. Então, dentro da equipe de enfermagem, às vezes a gente tem técnicos de enfermagem que é aquele que é o líder dali da equipe. A gente sabe que o técnico ele não atua como liderança, mas ele tem a liderança do grupo na mão. Ele é a inspiração do grupo. A mesma coisa o enfermeiro. Às vezes o enfermeiro ele faz a liderança local ali do setor, mas ele é aquele que ele é a referência do time. Nossa, eu vou sempre ir atrás desse enfermeiro aí, eu vou sempre atrás desse técnico de enfermagem, porque ele inspira e motiva, tá? E são aquelas pessoas muito assertivas, muito direcionadas para resultado. Então, assim, aconteceu isso, já virou, vamos atrás do resultado. Não deu certo, a gente já busca o resultado de outra forma, tá? Só que, o que essa pessoa ela precisa melhorar? Porque muitas vezes, por esse perfil, parece que ele é autoritário. Parece que ele está o tempo inteiro mandando em alguém. E ele é muito impaciente. Então, geralmente as pessoas acabam olhando e ele passa essa impressão e muitas vezes acaba sendo real. Ele acaba negligenciando um pouquinho o impacto das palavras. Ele não consegue entender, supondo, na pergunta, se você gostou, ele fala que não.
que às vezes quem fez isso daqui era o colega dele. E por mais que a resposta era não, ele poderia ter falado de uma forma diferente, do tipo assim, olha, na verdade, não acabou não me agradando, mas por isso, esse ponto é um ponto positivo, mas não é o perfil dessa pessoa. Então, o que a gente ensina ali para esse tipo de perfil? É exatamente isso. Então, você tem que tomar cuidado, porque nem sempre dá para você responder assertivamente desta forma ali. Imagina a gente responder dessa forma para o paciente, para o familiar, para o médico, ou seja lá para quem for, né? A gente começa a gerar muito conflito também. Então, geralmente são pessoas que acabam não medindo muito as palavras, sempre priorizam muito mais resultado do que a relação, tá? Então, esse é o perfil dos dominantes. Se alguém se encaixou ali no perfil do dominante, escreve pra gente. Porém, somos pessoas que cuidamos de pessoas, então a gente também precisa entender o outro lado. Falando do outro perfil, né? Então a gente teve o D, a gente tem o I, que é o perfil influente. Esse é o perfil onde eu me encaixo mais, mas o meu segundo perfil é o dominante. O influente, gente, então como que é caracterizado? Então são pessoas que são mais sociáveis, são mais carismáticas, são mais comunicativos, são pessoas que têm habilidade natural para inspirar a outra pessoa, tem a parte de persuasão muito forte, então você faz com que a tua equipe compre a tua ideia, isso é muito bacana. E com isso, o teu grande foco você acaba sendo uma pessoa muito boa em trabalhos que envolvam interação e fazer com que o trabalho em equipe flua. Então, geralmente, assim, essas pessoas com o espírito, o perfil influente, ele acaba fazendo o trabalho multidisciplinar virar uma coisa só. E aí eu posso falar para vocês que há uns anos atrás, quando eu fui para a gestão de práticas assistenciais, nessa época eu tinha um time gigantesco, de indiretos eram umas 500 pessoas e de diretos era grande também. Era um time que tinha perto de 20 pessoas direto. E aí era a coordenação da fisioterapia, a coordenação da nutrição, da farmácia, todos os enfermeiros especialistas, educação corporativa. E colocar todo mundo dentro de uma reunião para a gente discutir como um todo, com um olhar multi, sempre foi um grande desafio. E aí eu lembro do meu diretor, quando ele me passou para essa vaga, ele falou, Fernando, estou te passando para essa vaga porque você é uma pessoa influente. E eu nunca tinha feito meu DISC, tá? Fiz depois. E aí eu falei, nossa, sério? E aí eu comecei a perceber. E assim, esse time tão grande, a gente conseguia trabalhar em equipe gigantescamente. Então isso era muito bom. E aí eu consigo hoje, depois que eu fiz o DISC, eu falei, olha, é exatamente o que o meu diretor tinha falado de mim. E tem esses pontos positivos. Quando a gente fala do perfil influente, gente, esse é o perfil, então são pessoas que são comunicativas e tudo mais, vocês estão vendo o quanto eu falo aqui, né? Se deixar, vai dar meia-noite eu vou estar falando com vocês. Mas, áreas a melhorar. São pessoas que às vezes as pessoas acham que é superficial ou muito emocional. Por isso que eu te falei, dependendo da forma que você falar comigo, eu vou achar que é pessoal, tá? Eu vou achar que é pessoal, vou falar o que eu fiz que ela não gosta, vou te perguntar se eu fiz alguma coisa, é bem isso mesmo. E são pessoas que têm dificuldade em manter o foco em algumas tarefas detalhadas. Eu perco interesse quando o negócio está muito detalhado e começa a não dar muito certo, eu não tenho mais vontade de terminar, tá? Esse é o meu perfil. E aí, então, parece que é desorganizado, mas na verdade não é. Você larga a mão ou inconsistente. Então, para isso, e aí, gente, assim, pensa, eu como gestora de práticas de toda essa área, gestora de enfermagem de um hospital de 300 leitos, com um monte de gente abaixo. Tinha coisa que eu tinha vontade de nunca mais fazer? Putz, tinha. Somos seres humanos, mas eu não podia, né? Eu tinha um hospital inteiro. E muita coisa você faz, só que você fica empacado no outro que não faz. E aí o outro não faz, você também não tem mais vontade nem de perguntar para ele. Só que o que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar alguns artifícios que me faziam a ficar estimulada. Parece coisa pouca, gente, mas às vezes você bota um negócio lá no post-it, um e-mail que você manda, que você risca, me dava ânimo de que eu tinha andado um passo na minha frente das minhas pendências. E aí aquilo me faz sentir vontade de continuar resolvendo tudo que eu tenho para resolver.
Então é isso, a gente precisa se conhecer, porque senão a gente cai nesse fluxo exatamente do nosso perfil, que tem o ponto positivo e tem o ponto a melhorar. O ponto positivo é legal, mas se eu ficar muito em cima dele, ele vira ponto a melhorar. E o ponto a melhorar, se eu não melhorar, eu vou ficar a vida inteira nele. A vida inteira nele. E aí é onde a gente vai perder bastante oportunidade. Então, quem se acha influente também põe aí. Quem tá no meu grupo, levanta a mão. Quando a gente fala de S, tá? O DISC é uma sigla americana. Então, quando a gente fala de S, a gente está falando de estabilidade, tá? Então, são as pessoas mais estáveis. Então, quais são as partes positivas? Os indivíduos que têm o perfil estável, eles são pessoas muito mais pacientes, confiáveis e leais, tá? Então, são aquelas pessoas que são excelentes ouvintes. Um ponto a melhorar dos influentes é porque ele fala tanto que ele ouve menos, tá? Mas o estável não, ele é excelente ouvinte, ele trabalha muito bem também a questão de equipe e ele cria sempre um ambiente harmonioso, até porque ele não gosta muito de conflito, tá? Ele nem sabe direito gerenciar conflito, então por isso que ele é estável, e aí ele mantém essa estabilidade, tá? Não, gente, ponto negativo não, né? Senão fica muito pesado, sempre ponto a melhorar, Lilian. É que às vezes a gente põe, né, pra dar um peso, mas é ponto a melhorar, né? A gente sabe, se a gente tiver o autoconhecimento, a gente sabe que tem que melhorar. Se a gente nunca tiver o autoconhecimento, as pessoas que vão enxergar como negativo. Acaba sendo ali a diferença. E aí, gente, falando dos estáveis, né? Então, são aquelas pessoas que são estáveis, harmoniosas, leais, confiáveis. Então, lá tem toda essa questão de pontos positivos, porém, a melhorar, né? Então, as áreas a melhorar, ela tem dificuldade em lidar com mudanças abruptas ou situações de conflito. Por isso que ela faz de tudo para manter um ambiente harmonioso, porque senão ela sai da casinha se chegar um conflito ali. E aí são pessoas que elas podem ser um pouquinho mais relutantes em expressar as opiniões delas e se sente muito desconfortável também quando ela tem que assumir riscos. Sabem que eu trabalhava com uma enfermeira na minha época de coordenação do controle de infecção, era a minha sênior, que depois eu promovi. Quando eu saí e fui para práticas, eu promovi ela para coordenação. E vocês percebem que ela é exatamente, ela tem o estável e tem o próximo perfil que eu vou falar para vocês. Mas quando eu cheguei para ela, eu falei assim, olha, eu vou ser promovida para essa área, eu queria muito que você assumisse a minha posição. Ela falou, não tenho competência para isso, não quero, não sei o quê. E ela fazia de tudo para manter ali aquele ambiente daquela forma. Ela no final acabou aceitando, que eu falei, fulana, eu vou pegar aqui a sua mão e assim, eu vou estar junto com vocês. Falei, qualquer dúvida você me liga. E assim foi, tá? A gente caminha junto até hoje. Eu tô numa outra função, ela tá num outro hospital e a gente se fala todos os dias. Inclusive hoje a gente já se falou. E ela era uma pessoa que ela fazia de tudo. Agora, quando tinha um conflito, gente, ela perdia a estribeira, ela não sabia. E aí é naquele momento que às vezes você sai daquela posição pacificadora, porque se você tiver às vezes um perfil dominante um pouco mais forte, é onde você vem na agressividade. E aí a pessoa perde um pouco a estribeira ali, tá? Porque quem é dominante, ele controla bem isso. Agora, quem não é, mas tem isso ali muito mais camuflado, de repente, gente, ele vem com tudo, tá? Então, de pontos a melhorar, então são essas pessoas. Elas precisam trabalhar um pouquinho mais essa relação. Ele é ótimo para trabalho em equipe, mas ela precisa entender um pouquinho mais dessas mudanças também que faz parte, ainda mais no ambiente hoje em dia, tá? E o último perfil, gente, que é o C. O que é o C? Então, o C são as pessoas conformes, são as pessoas cautelosas, tá? Essa pessoa que eu te falei, que eu falei pra vocês, ela fazia parte principalmente desses dois perfis. E aí, o cauteloso, ele é uma pessoa que tem um perfil muito conformista, ele é extremamente preciso, ele é muito analítico e muito organizado. Então, dependendo do setor que vocês trabalhem, esse perfil é muito importante. Vou dar um exemplo. No próprio serviço de controle de infecção, a gente precisa ter pessoas analíticas, porque você analisa dado toda hora.
Num setor de qualidade do hospital, eu preciso ter pessoas analíticas também. Então, por isso que eu falo, gente, a gente precisa ver que vaga que vocês estão prestando. Porque às vezes vocês prestam para uma vaga que não é o perfil de vocês. E eu não tô falando lá que precisa ser graduado de enfermagem, ter especialização, não sei o quê. Não é isso, eu não tô falando de hard skill. Eu tô falando de soft skill e dentro disso a gente tá falando de perfil comportamental. E aí não encaixa. É aquela história que quando aí a pessoa entra, não dá match. Então acaba sendo bem ruim, tá? Então são pessoas que são extremamente precisas, analíticos e organizados. Eles valorizam muito a precisão, a consistência do trabalho, os detalhes, eles são muito tratados. Aqui na DS a gente tem uma pessoa desse perfil, então é aquela pessoa que passa o pente fino, pente fino. Eu sou a das ideias, mas passa o pente fino comigo ali nas coisas. E aí, pensando em área a melhorar, o que a gente vê aqui? Então, são pessoas que são percebidas como inflexível, porque ele é tão analítico, é tão preto no branco ali, ele precisa analisar todos os detalhes, que ele acaba se tornando mais inflexível. Porque se fugir um pouquinho do que é ali dentro da legislação, dentro do negócio, dentro do manual da JCI, dentro do manual da ONA, já era, né? Ele é inflexível ou muito crítico também. A Thalita já trabalhou comigo, hein, Thalita? Boa noite. E são pessoas que podem ter dificuldades em lidar com a ambiguidade também. Então, ser relutante em tomar decisões, de centrar todas as informações. Então, são aquelas pessoas que você fala assim, você faz tal coisa? Eu faço. Qual é o prazo? Você tem até sexta-feira para entregar. Sexta-feira, que horas? Entrega na sexta, vê o horário que você pode. Aquela pessoa que entrega na sexta-feira, 5 horas da tarde, porque ela fica analisando. E às vezes, dependendo do que você está fazendo, você não precisa ser tão criterioso. Para algumas coisas, sim, mas para outras, não. Para outras, gente, feito é muito melhor do que perfeito, porque você consegue fazer outras coisas em conjunto. Então, essa pessoa também ela precisa sair um pouquinho desse senso crítico exorbitante. Então, são aquelas pessoas que às vezes a gente vai dar o feedback para ela e ela nem aceita um feedback positivo, ela só pensa no feedback negativo, ela só aceita a crítica. Então, tá bom, se eu falar que tá tudo errado, ela aceita porque é o motivo que ela quer para ela ser mais crítica e estudar. Agora, se eu falar, nossa, foi maravilhoso, ela fala, não sou capaz de ser maravilhosa assim. Não sou capaz, não. Então, a gente precisa trabalhar bastante isso também. Pessoal, esses são os 4 perfis. Eu queria que vocês me falassem se vocês conseguiram entender um pouquinho e se isso abriu um pouco a mente de vocês em relação ao processo seletivo. Que agora vocês entendem que quando o recrutador pergunta para vocês falarem de vocês, dos pontos positivos e a melhorar, ou ele fala de uma situação que ele quer ver qual é a tua resposta, independente se é uma situação real ou hipotética, vocês entenderam que não é aquela resposta de prática, que muitas vezes a gente vê pessoas dando dicas e dá aquelas perguntas e respostas e tudo mais, não é, porque a minha forma de resposta vai ser completamente diferente da forma de resposta de vocês. Vocês precisam saber responder a forma de vocês. Eles vão estar contratando vocês. Então, no caso do modelo ADS, gente, eu não vou ensinar como eu responderia. Eu vou analisar... a Wanda entrou! A Wanda é nossa enfermeira ADS, hein, Wanda? A gente precisa marcar a nossa cerveja ali. Pra ser bem sincera, Wanda, eu não tomo cerveja, mas eu tomo as outras coisas alcoólicas. Mas a gente vai marcar. Então, pessoal, quem quiser fazer parte aí do nosso grupo depois pra gente sair pra confraternizar, estão sendo muito bem-vindos. Então, gente, quando eles perguntam, e dentro do modelo ADS, eu não ensino, então, Fernanda, o que você responderia? Não, bora, Wanda. Eu responderia uma coisa, mas eu não vou nem falar pra você o que eu responderia. Eu vou falar para você o que como você tem que pensar para você responder para o recrutador. Ele vai contratar você, ele não vai me contratar. Então, por favor, obrigada, Wanda, obrigada pelo feedback. Aí, gente, eu falei do feedback, muito obrigada. Mas também, tendo os pontos a melhorar, mande para nós, por favor, tá? Então, gente, agora é a hora de colocar em prática. Eu aposto que independente do modelo ADS, sem modelo ADS, mas depois da nossa conversa aqui, vocês vão bem diferente na frente do recrutador. Talvez vocês não tenham o perfil de vocês tão bem caracterizado, porque a gente precisa de ferramentas para isso.
mas você já tem mais ou menos uma ideia do que falar e como agir. Só vou beber aqui uma água, senão eu vou tossir. E aí, para quem assistiu a nossa live da semana passada, eu falei algumas perguntas. E aí agora eu vou trazer as perguntas que eu falei para vocês, vou só citar, a gente não vai responder aqui, mas pensem dentro do perfil comportamental, como um dominante responderia, como um influente responderia, como um cauteloso responderia, como um estável responderia. Então, supondo, me conte um pouco sobre uma ocasião em que te pediram para fazer algo que você nunca tinha feito antes. Pensa, gente, um dominante, bola para frente, vamos fazer. Um influente ia, né? Agora, pensa se um cauteloso, se ele ia tirar isso de letra. Não. Então, vocês entenderam que eu não posso dar uma resposta pronta para vocês? É isso. Isso é processo seletivo. E eu espero que vocês entendam que muitas vezes é por isso que vocês travam e é por isso que vocês não vão adiante dentro de um processo. Outra pergunta. Quais são as 3 coisas mais importantes no trabalho? Falei isso semana passada. Um dominante, estou dando exemplo do dominante, tá, gente? Um dominante vai falar que ele está focado em metas e às vezes é uma questão salarial, às vezes é uma outra questão. Agora, um influente, não. É harmonia, trabalho em equipe. Gente, todas as vezes que eu pedi demissão dos locais, sempre era por clima de trabalho que não batia mais com o meu clima, tá? Claro, a gente sempre acha que pode ganhar mais, né? Sempre, até porque a gente busca isso, a gente estuda para isso. Mas, de verdade, sempre foi por clima de trabalho ruim. Então, é isso que a gente tenta mudar. Então, olha como é diferente um influente. Outra pergunta. Me dê um exemplo de quando você teve que trabalhar com alguém que era difícil de se relacionar. Como que você lidou com essa interação? Então, eu tô passando perguntas que são muito comuns, tá? Então, como que você lidou com essa situação? Pensa quando eu falo do estável. O estável, ele não quer conflito, gente. Ele vai agir completamente diferente do influente, que vai falar que conversou, que fez todo o negócio. Agora, o dominante, ele vai falar, eu fui, conversei, tipo, azar o dele, se gostou, se não gostou. Então, cada um age de uma forma. E às vezes é por isso que, dependendo do perfil da vaga que eu tenho, eu falo, putz, essa pessoa, ela é maravilhosa, mas ela não dá. Porque ela não vai se encaixar, não vai ser legal, eu vou queimar essa pessoa. Porque mais pra frente não vai rolar, tá? Porque o grupo, às vezes o grupo de trabalho também tem um perfil, que aí aquela pessoa ali não vai rolar com esse grupo, com esse perfil desse grupo, tá? Exatamente, Wanda, a questão do clima é muito, pra mim, ele sempre tá em primeiro lugar, tá? Pra mim, ele sempre tá. Todos os motivos que eu já saí de emprego tava voltado a clima, liderança e tudo mais. Outra questão, então conte-me como foi a última vez que aconteceu algo significativo que não estava dentro do teu controle. Então pensa para um perfil controlador responder isso. Completamente diferente de um dominante que não deu certo, ele vai para outra alternativa, que um influente que consegue mudar muito bem a rota também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido exatamente, Lucas. O grupo tem que estar em harmonia. Última pergunta, eu falei das 5, então vamos para a quinta pergunta para eu já ir finalizando com vocês aqui. Lembre-se de uma ocasião em que seu gerente ou sua liderança não estava disponível. Quando surgiu um problema, o que você fez? Dependendo da pessoa, ela tenta resolver sozinha. Dependendo da pessoa, ela pede ajuda para alguém mais sênior. Dependendo da pessoa, ela pula o chefe. Dependendo do perfil dela, ela pula o chefe. Então, isso são coisas que a gente avalia dentro de um processo seletivo. E é por isso que eu falo que dentro do modelo ADS, o autoconhecimento ele está bem no começo.